Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez, vos traz uma palavra de Deus. Uma palavra de livramento. Existe palavra de fortalecimento, encorajamento, avivamento, palavra de salvação, palavra de correção, de exortação. Mas hoje, Deus me deu uma palavra de livramento para a tua vida. Nós necessitamos todos os dias do livramento do Senhor, porque Deus é Deus de livramento. Queria trazer aqui 4 personagens bíblicos que passaram por isso. E também, no decorrer da mensagem, eu gostaria de estar falando um pouco de mim, que eu passei. Recebi alguns livramentos que estavam embasados na palavra, no tráfico de drogas, contra a macumba e contra a inveja. E a Bíblia diz que nós devemos testemunhar aquilo que Ele fez por nós. E eu queria testemunhar um pouco do que aconteceu comigo. E olha só que é interessante. Talvez você que está vendo este vídeo, você não é evangélico. Você não é católico, você às vezes é até ateu. Mas saiba que mesmo assim Deus ele tem prazer de livrar você de todo o mal. A Bíblia diz aqui, Isaías 54:17, somente a parte A do versículo, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos primeiramente a minha vida, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados e falhas, pois eu sou pecador. Perfeito é só o Senhor que morreu na cruz, Jesus, e a tua presença verdadeira. Mas eu peço ao Senhor, por misericórdia e bondade, usa-me conforme a tua vontade. Pois a tua palavra está falando, meu Deus amado, sobre livramento, sobre armas forjadas contra nós, não prosperarão contra aqueles que creem na tua palavra. E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo este vídeo, que creem no Senhor, que acreditam no Senhor. E tem pessoas também que até mesmo não creem tanto, papai. Mas mesmo assim deu livramento, porque o Senhor já me livrou da boca do leão. O Senhor já me livrou, meu Deus amado, do laço do passarinheiro. Mesmo antes de eu conhecer o Senhor, porque Tu és bondoso, porque Tu és fiel. Eu peço ao Senhor, usa-me, dá-me sabedoria para poder pregar o Teu Evangelho, contar um pouco dos testemunhos que o Senhor me livraram no passado. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diretamente, para poder não perdermos tempo, a Bíblia diz aqui, toda ferramenta forjada ou preparada contra ti não prosperará. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Principalmente ferramentas preparadas no oculto, no secreto. Efésios 5:13 fala, que tudo o que fazem em oculto é torpe, mas todas essas coisas são condenadas pela luz, porque onde há luz, tudo manifesta. Vemos hoje a guerra, quantas bombas nucleares no secreto que eles estão fazendo para destruir outros países. Arma forjada. Então toda arma, quando ela é forjada com a intenção para destruir, geralmente ela é feita no secreto. E a Bíblia diz então que alguns personagens da Bíblia no passado, alguns heróis da fé, também foram contra essas armas forjadas e venceram, porque Deus é fiel. A tua palavra se cumpre quando promete que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Talvez você está hoje lutando contra a arma forjada da mentira, falso testemunho, inveja, perseguição, ciúme. Mas Deus ele quer provar para você que nenhuma dessas armas há de te atingir. Davi, rei de Israel, ungido, escolhido, separado, certa feita em sua vida, os filisteus prepararam uma arma contra ele chamado gigante, Golias. E todos conhecemos qual foi o final dessa arma forjada. Deus a destruiu. Davi o matou, arrancou-lhe sua cabeça e venceu, triunfou. Sadraque, Mesaque e Abednego, uma fornalha aquecida 7 vezes mais foi preparada contra eles para os matarem, os destruírem. E assim nasceu na minha e na sua vida. Quantos e quantos preparam laços de morte, preparam emboscadas, ciladas, para que eu e você perecemos, caímos, morremos, seremos envergonhados. A intenção do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus promete nos dar vida e vida em abundância.
Então, se você crê nesse Deus, continue perseverando. Vale a pena, pois nenhuma arma forjada contra ti irá te prosperar. Só você crê. E a palavra do Senhor diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha, nada aconteceu com eles. E eles receberam livramento, porque a arma forjada do inferno, do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, fraudulento, falso, não teve poder, porque a palavra de Deus, do profeta messiânico Isaías, o profeta que anunciou a vinda do Mestre, do Messias, se cumpre na minha e na sua vida. E cumpriu na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego e na vida de Davi. Vemos também que Daniel, na Babilônia, quando ele é ali lançado na cova dos leões, aonde havia leões furiosos, famintos, aonde um humano é presa fácil, a Bíblia diz que ele orou a Deus, e esta arma chamada leão, a Bíblia diz em Salmos 34:10, que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os leões continuaram com fome, porque Daniel não virou o alimento de leão, porque cumpriu-se a palavra, as escrituras do profeta messiânico Isaías. Nenhuma arma forjada contra Daniel prosperou. Assim na minha, na sua vida, devemos crer, mesmo que venha um invejoso, um mentiroso. Devemos também que José sofreu com isso. Um falso testemunho de abuso sexual, de importunação sexual da mulher de Potifar. Ele foi até preso, mas no momento certo ele foi honrado. Aquela arma forjada, preparada contra ele, não prosperou. E uma maior arma forjada, o nosso Mestre Jesus venceu na cruz, que foi a própria cruz. Forjaram aquela cruz, prepararam aquela cruz, até mesmo tiraram a vida de Jesus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e cumpriu novamente a palavra do profeta messiânico Isaías, que esteve para mim e para você. Então eu quero dizer a você, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que em secreto pessoas preparam contra ti, te derrubar, te destruir. Às vezes invejam a sua vida, seu ministério, seu casamento. Querem destruir, seja no centro de umbanda, candomblé, fazendo feitiçarias, planejando mal, lançando palavras contrárias contra você, orações contrárias. Creia nesse Deus. Somente faça como Daniel, dobre os joelhos e ore. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Fiquem em comunhão juntos, na mesma fé. Não proste para outro Deus, que ele vai te livrar da fornalha. Faça como Davi, o que estiver em suas mãos. Use a pedra da fé, da confiança, da esperança e vença o gigante que foi forjado contra você. E eu queria agora contar um testemunho. Antes mesmo de eu conhecer a palavra, eu não tenho vergonha de dizer, é para a glória de Deus, eu já me envolvi no tráfico de drogas. E morava um vizinho no fundo da minha casa. Eu vou falar o nome porque não tem problema. Eu creio que ele não tinha mais familiares. Ele era bem largadão para lá. Eu creio que muitos lembram do Belo, que faleceu aqui. Era uma pessoa até legal e tudo. Mas ele vendia droga. Todos sabiam que ele vendia. E ele andou por um tempo, como se diz, dando derrame. Gastando dinheiro. Dando derrame, cheirava demais, fumava crack, ele era uma pessoa muito usuária. E eu não entendia porque, não vou falar nomes não, mas muitas pessoas próximas a mim, até mesmo de sangue, laços de sangue, também envolviam no tráfico. Um amigo meu de Serra Verde, finado, o André também, morreu que morreu. Mas esse André também era uma pessoa também perigosa. Ele matava, ele tirava vidas, mas era meu amigo. E eu quero dizer aos irmãos, vou acelerar para poder, porque eu quero dizer a vocês que Deus ele livra no tráfico, ele livra da macumba e ele livra da inveja. E eu passei por essas três coisas, antes mesmo de conhecer Jesus. E eu comecei a estranhar a atitude desse homem. Direto ele me chamava no quintal da minha casa, vem cá, toma uma buchinha de maconha aí, pra você fumar. E eu nem era de fumar maconha. Confesso aos irmãos que nunca fui fã da maconha. Não fazia o efeito que me agradava. Eu usava mais cocaína, bebida e farraiada. Mas aceitava assim mesmo. Fumava um funinho ali, né? Dava uma bolinha, como se diz, prensava, mandava pra mente, mas nem gostava. Aí então eu percebi que começou as pessoas me tratar diferente. Quando me via, começava a cochichar. E a gente percebe quando alguma coisa está planejando contra nós. Até chegou um dia esse jovem, esse André, que já morreu, com 2 revólveres na cintura, me chamou.
Ô Popó, me prender Popó. Faz favor aqui. É verdade, cara, você tá noiando? Eu falei, o quê? Eu noiando, André? É, pô, você tá noiando? Porque eu vim aqui pra te matar. Me falaram que você tá devendo o Belo tantos, acho que sei se 4 mil, 5 mil reais de droga que você tá usando e não tá pagando. Eu falei, o que é isso, rapaz? Você me conhece, André. Eu não sou disso, não. Tem meus defeitos, mas eu não fumo crack. Porque ele falou que todo dia você tá cheirando na casa dele, mas ele, nem lá na casa dele eu ia. Nem na casa deste Belo eu ia. Ele estava devendo droga, pegou, vendeu, usou, gastou e queria achar um bode expiatório. No caso eu. E isso é o quê? Uma arma forjada preparada contra mim. Só que graças ao Senhor Deus, eu tinha muita amizade com esse jovem André, finado. E ele estava com 2 revólveres na cintura para me matar. Ele falou, Popó, nossa, que é isso, hein, cara? Quando as pessoas falaram que você tinha derramado, eu tive que vir cá pessoalmente, porque eu gosto muito de você. Mas me abraçou. Falou, deixa pra lá então. Você promete que não é você? Eu falei, te garanto que eu não te devo nada. Vamos na casa lá dentro. Não precisa não, deixa pra lá. Depois eu converso com ele. Falei, não, agora eu fiquei com raiva. E como é que as coisas são, né? Esse cara que morreu foi tão falso comigo, que eu lembro que ele conversava engraçado, tudo embolado, cheio de tatuagem. Não julgo tatuagem, porque eu também tenho. Sou todo riscado. Não tô julgando tatuagem. Mas ele tinha no rosto, todo lado. Ele era uma pessoa largada. Chegou perto de mim, e eu já sabendo que ele estava armando pra mim, que ele tinha colocado culpa em mim, que eu devia ele de droga, nunca tinha pegado nada com ele que me dava. Ele estava usando aquele argumento para me destruir. Era uma arma forjada contra mim. Mas como eu te falei, a Bíblia se cumpre. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Chegou perto de mim, falou, ô Carlinhos, beleza, Carlinhos, doendo. Tô fim de dar um rolê hoje na praça, tô ruim de pano, me presta um pano aí. E eu sempre usei camisa do Racionais, facção, sempre fui trabalhador. Envolvido no tráfico, mas trabalhava em fábrica de bloco. Já trabalhava em várias coisas, cabo elétrica. Já sempre cortei cabelo, eu sempre tinha o meu troquinho por fora. Parecia que eu gostava do tráfico, mas pra aventura. Então pra usar mesmo, pra ir pras festas, mulheres. Que mulher gosta, infelizmente. Hoje as mulheres valorizam muito mais um traficante do que um servo de Deus. Essa é a realidade. As novinhas, como se diz. Isso é tão alerta. Porque quando eu estava no mundão, não faltava para mim droga, mulher e farra. E falsos amigos, inclusive amigos ao ponto de mentir contra mim para tentar tirar minha própria vida. Tirar o dele da reta, como se diz, e pegar eu. Então, para resumir, André, como me conhecia, sabia do meu caráter, ele entendeu realmente não é o Carlinhos que deve, é o Belo que derramou e quer colocar a culpa em Carlinhos. E este Belo me pediu, então, uma camisa emprestada. Eu olhei dentro do olho dele assim, falei, não, eu vou te prestar, Belo, não tem problema não. Te arrumo. Não com ódio, mas assim, fiquei triste. Falei, gente, olha só, nem conheço o cara direito. O cara me dava maconha, o cara falando que eu devo ele. Quase que eu morro por causa dele. Peguei uma camisa minha do Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, que chama, capítulo 4, versículo 3, regata, que eu gostava muito dela, e emprestei para ele. Adiantando a mensagem, não que eu queria o mal para ele, mas Deus nos diz, na palavra dele, que nós somos igual a menina dos olhos dele. Ele tentou tirar minha própria vida com o quê? Uma arma forjada. Mentira! Um falso testemunho. E de noite eu estava em casa, nós estávamos comendo pizza. Alguns amigos, e aparece correndo, desesperado, o Nem e o Coruja, meus amigos. Acabaram de matar o Belo ali na esquina. Tomou 17 tiros, tu tinha que ver que isso... Morreu. Morreu usando a minha camisa. Não quero entrar em detalhes, não quero falar quem matou, não sei, mas o que era pra mim se tornou pra ele. Como se diz, o feitiço voltou contra o feiticeiro. Cuidado você, quando você tenta levantar um falso testemunho contra alguém, quando você tenta tocar no ungido de Deus. Sabe por que Davi não tocou em Saul? Porque ele sabia que era mexer em caixa de marimbondo. Não toque no ungido de Deus. Esse jovem tentou armar contra mim, mas a arma forjada não prosperou. Acabou que ele desceu à sepultura. Não vim aqui para colocar medo em ninguém, não vim aqui conversar fiado. Isso foi verídico. Então foi um dos livramentos que Deus me deu, antes mesmo de conhecer a palavra. Segundo livramento que eu tive, eu já estava afastado do caminho do Senhor. A barbearia aqui, aonde eu moro, morava um senhor. Também vou falar o nome, não tem problema. Era o Batatinha.
Ele também, os parentes dele é do Paraná para lá, mas todos sabiam que ele era muito alcoólatra, usuário também de droga, e uma pessoa insuportável. Quando bebia, metia a mão nas coisas da gente, gritava, fazia bagunça, e ele não gostava de mim, porque eu sempre eu dava um stop nele, na barbearia. Ele chegava a fazer bagunça, eu, pode parar, aqui não, tem que ter respeito, rapaz. E ele mexia os pauzinhos dele. E ele me jurou. Aí um dia ele ficou falando sozinho na varanda dele, você vai ver quando os meus enxuns chegarem, você vai ver, você vai ver. O filho me jurou, você vai ver. E ficou 3 dias esse jovem, ele era idoso, esse homem batatinha, sumido. Desapareceu, 3 dias. Aí meu pai, o João do caminhão, o Vital aqui, meu vizinho, desconfiado, pode ter acontecido alguma coisa com ele. E ele, não tô julgando a crença dele não, mas ele mexia mesmo com o negócio, com a macumbaria, com a feitiçaria. E ele também bebia demais, e ele estava andando tossindo muito, ele tinha uma enfermidade. Ele não gostava de comentar, mas todos desconfiavam que ele tinha uma doença para a morte, que ele tossia demais. Então nós decidimos invadir a casa para ver se ele estava vivo. Aí foi eu na frente, o meu pai atrás, o Vital e o João. Aí onde eu moro, a casa que eu moro, ele morava lá. Quando eu olhei para lá da cozinha, assim, a porta estava aberta, eu não vi nada, só um mau cheiro. Quando eu olhei para o outro lado, ele estava no sofá assim, morto. Um barrigão inchado, com um negócio na cabeça, com um trabalho de macumbaria, com um tanto de coisa de macumbaria assim, ó, com pegador de sonhos, com um prato, com uma oferenda na frente dele. Ele morreu fazendo oferenda. Não sei se para mim, não posso afirmar, mas morreu fazendo obra de feitiçaria. Mas eu senti ali o livramento de Deus. Eu falei, meu Deus, ele que não gostava de mim, ele falou comigo que os Exu iam me pegar porque não gostava de mim, e acabou se perdendo a sua vida. Por quê? Eu creio que nenhuma arma forjada contra mim irá de prosperar, e eu tomei posse. E o último aqui, que eu queria falar, inveja. Não quero falar, nesse eu não posso falar nomes. Mas eu sempre fui professor de barbearia. E minha barbearia fluía muito bem quando eu tinha barbearia em frente ao Bradesco. Tinha 4 ou 5 que trabalhavam para mim, que eu ensinava. Eu ensinava e nem cobrava o curso. Mas infelizmente teve um jovem que era muito usuário de droga. Eu tinha, sim, não pena nem misericórdia, pena nem misericórdia quem tem é Deus. Mas eu ajudei a ele várias vezes a internar em clínicas, que ele era irmão de um grande profissional que trabalhava comigo. Não quero dizer nomes. E ele vivia afundado em clínicas de recuperações. Ele roubava a família dele, dava muito trabalho. Aí até que um dia eu decidi então ir lá na clínica e falar com ele, ó, quando você sair dessa clínica, eu até dei uma máquina de cortar cabelo para ele. Você vai trabalhar na barbearia comigo. E assim foi. Eu encorajei ele, falei para ele, você vai sair dessa vida. E coloquei ele lá e rapidamente ele aprendeu. Ficou um excelente profissional. Eu até tenho o costume de falar, que eu não vou dizer nomes, mas eu ensinei aproximadamente uns 40 barbeiros ou mais. E desses todos os barbeiros, o único que tinha o dom de ensinar é esse finado. Não vou dizer o nome. Mas ele ficou bom mesmo. Só que ele tinha um defeito, ele roubava. Ele me passava a perna. E ensinou os outros barbeiros que estavam comigo também a roubar. Porque eu tinha outra barbearia em Pedro Leopoldo. E eu deixava lá com eles. Às vezes eu parava o carro lá, via o salão lotado. Olhando e ligava para eles. Como é que tá aí? Ah, tá vazio demais. Eles cortavam fiado. E recebia na rua e não me pagavam. Eu fui entristecendo. Ao ponto de eu fazer o quê? Pegar ele e o irmão dele. Reativar uma barbearia que eu tinha aqui no Bom Jesus. Para os dois trabalharem. E vendi para eles. Para poder tirar, como se diz, a ovelha negra. Porque eu estava tomando muito prejuízo. E entristeci. Uma pessoa que eu ajudei tanto. Levava na clínica de recuperação para um lado, para o outro. Ajudava, buscava na rua. Ajudava financeiramente. Ajudava os pais, os irmãos, a família para poder tirar ele do mundo das drogas. Ensinei a cortar cabelo sem cobrar um centavo. Dei material. E o cara usando a minha barbearia até mesmo para ter relação sexual com mulheres lá dentro. Porque eu dava chave para eles da barbearia. Eu confiava neles. E quanto mais eu confiava, mais eles passavam a perna em mim. E ensinou os outros a roubarem. Colocaram eles contra mim. E vendi então a barbearia aqui para poder separar o joio do trigo. Aí o que aconteceu é o seguinte. Todos sabem que eu passei 7 anos em Vitória. Né, mas eu vendi para eles a barbearia aqui. E para receber esse dinheiro, eu lembro que eu vendi por 3 mil reais. O ponto com tudo dentro. Na época era até um dinheirinho um pouquinho maior.
dividi em 10 vezes de R$300. Quando chegou na quinta prestação, eles não me pagou de jeito nenhum, deu 3 atrasados, eu fui cobrar. E na época eu estava na igreja. Eles vieram querer bater em mim, ele e o irmão dele. E eu fardado, né, com um traje evangélico de terno, Bíblia na mão, e eles na porta da igreja queriam brigar comigo. Me entristeceu mais ainda. Aí você vê que o inimigo ele é furioso. Usa quem você menos espera, a quem você deu a mão, a quem você ajudou, a quem você quer bem. Igual eu falo, toda arma forjada do inimigo não prosperará. Pode ver que Judas traiu Jesus. Devemos estar atentos. Às vezes quem menos nós esperamos que vai nos atingir é aquela pessoa que o diabo entra na mente dela e quer nos atingir e ainda contamina outros, porque o irmão dessa pessoa era uma pessoa excelente, se tornou naquele momento. Eu creio que ele se arrependeu depois. Ele viu a manota que ele deu, porque eu fiz tudo por eles, mas ele também viu que veio os dois por cima de mim. Só que não chegou a encostar a mão, o principal é isso. Deus livrou, mas eu fiquei muito magoado. E adiantando, olha só, acabou que com muita conversa, diálogo, eles pagaram o que eles deviam pagar, mas ficou um climinha chato. Aí, a partir daí que eu aprendi a dar o curso e cobrar. Porque as pessoas valorizam aquilo que paga. Quando você dá demais as coisas para os outros, ajuda demais, as pessoas não valorizam. Então eu passei a ficar um pouco mais individual. Por isso que eu sou um barbeiro hoje, que eu trabalho sozinho. Eu e Deus. Dou meu curso, cobro, porque não é de graça, nada de graça, e libero o aluno. Aí eu tive uma decepção ministerial, fui para Vitória, fiquei 7 anos. Minha esposa teve que operar de um tumor, eu tive que vender minha casa lá, nem gosto de comentar essas coisas. E eu tive que voltar para a cidade de Matosinhos. E quando eu voltei, adivinha quem quis me ajudar? Este aluno no qual, né, tinha me afrontado, tinha me roubado, era usuário de droga. E eu aceitei. Falei assim, vou agarrar com ele lá. Ele fez o convite, vamos trabalhar comigo na barbearia lá. E ele era tão mentiroso, porque eu fiquei para dar resposta para ele, se eu ia ou não. Tipo um mês, eu fiquei pensando se eu ia ou não. E ele toda vez que eu usava meu nome nas redes sociais, grande retorno do barbeiro Carlinhos, o professor Carlinhos, que estará comigo na barbearia e tal. Fazendo uma parceria forte, colocou nas redes sociais. E, às vezes as pessoas passavam perto de mim, oi Carlinhos, você é mó lero-lero, hein? Eu sem entender nada. Nossa, enrolar demais, eu fui lá para cortar cabelo com você não estava lá. Ele usava meu nome para encher a barbearia dele, porque querendo ou não, o meu nome aqui na cidade, graças a Deus, eu sou bem reconhecido. A pessoa maquiavélica, que tem a mente maquiavélica, ele pensa em tudo. Então este jovem que eu ensinei, que eu peguei no colo, que eu dei uma profissão, mas que contaminou os outros barbeiros, o próprio irmão queria me prejudicar, eu também fui ingênuo, né? Eu falei assim, eu vou acabar indo com ele, a vida é plano de Deus. E eu percebi que toda vez que eu estava na barbearia lá, ele dava um jeitinho de sair. Aí aos pouquinhos eu fiquei sabendo que ele estava devendo droga. Olha só o que aconteceu. Aos pouquinhos eu fiquei sabendo que ele estava devendo droga, que ele estava usando. Aí meu pai me orientou, cara, sai fora desse cara, você vai arrumar problema. Um dia de repente eu estava cortando o cabelo lá, chegou um cara me cutucando assim, falando em outra língua. Pagar-me dinheiro, pagar logo, me troco. Quando olhou pra mim, não é você, cadê teu amigo que me deve? Falei, não te devo nada não, rapaz. O cara me confundiu, era um cobrador, venezuelano, agiota. Falei, não. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí me falaram que ele estava devendo droga para os traficantes de um tal lugar. Por isso que eu nunca ficava lá e deixava sozinho. Falei, o quê? Peguei minhas ferramentas. Eu tinha pago o aluguel, metade do aluguel antecipado. Falei com o dono do nosso estabelecimento, o Zezé. Até o Zezé dali de cima, ele não tem nada a ver falar do nome dele não, que é gente boa, meu amigo. Seguinte, eu dei a metade e me dá só mais tantos reais que eu não vou continuar aqui mais não. Não vou continuar com esse cara que tá... Tô sentindo cheio de problema. Aí ele me devolveu um pouco do dinheiro, porque eu trabalhei só uns 5, 6 dias lá. Vi que não era pra mim, que tinha uma arma forjada contra mim. E como se diz, meti o pé. Na mesma noite, no dia que eu saí de tarde, de noite, quebraram a barbearia toda. Arrebentaram lá tudo. Diz que até tiro deram lá na barbearia. E se eu tivesse lá dentro? Lá mandasse TTPT, calasse, benefaço. Quero dizer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Já foi falado que no tráfico, uma pessoa armou para mim e ela acabou morrendo. Na macumba, armaram para mim e acabou morrendo o macumbeiro. E agora este jovem, esse barbeiro que eu ensinei, ajudei, fiz de tudo,
Acabou que passou-se o tempo, sabe o que ele falou? Ele falou para todo mundo que eu estava vendendo droga na barbearia dele, por isso que ele não ficava lá. Olha só. Assim como o primeiro falou que eu estava devendo dinheiro de droga, não devia nada. Esse jovem que devia traficantes falou que eu vim de Vitória com droga boa e estava traficando no salão dele, por isso que ele não ficava lá. E eu, graças ao Senhor Deus, sempre fui muito conhecido e conheço todo tipo de gente, conheço polícia, conheço vagabundo, conheço traficante, que eu trabalho com o público. Eu fui de boca em boca falando, é mentira, eu não estou traficando, eu continuo sendo barbeiro, fulano falou isso de mim. Tanto que eles queriam matar ele. Falei, não precisa matar não. Não, Deus vai cobrar o sangue dele de mim, não precisa. Não, Carlinhos, que isso é considerado? Eu vou matar ele. Não, não mata não, pelo amor de Deus. Por causa de mim, não. Só que eu tô falando pra vocês tomarem cuidado, porque cai no ouvido de alguma pessoa da pista suas aí, porque tem muito jovem que tá aí que não conhece o Carlinhos. Eu conheço as pessoas que há mais tempo me conhecia, que eu saí, eu também já trafiquei. Os cabeça, eu conheço. Mas realmente, aviãozinhos de pista, podia às vezes ouvir falar, lá na barbearia de fulano tá rolando tráfico lá, um tal de Carlinhos que veio de Vitória com droga nova tá vendendo. Foi isso que ele disse. Mas passou-se o tempo, eu vou finalizar porque o tempo não nos permite mais, já tá com 26 minutos, tá ficando muito longo o vídeo, não é a intenção. Mas passou aproximadamente um ano e pouco, e este jovem faleceu. Entendeu? Então eu vi que Deus tirou 3 vidas. Não porque Deus tem prazer em tirar vidas, mas quando qualquer pessoa tem no seu coração raiva, ódio ou arma contra o ungido de Deus, se ele não se arrepender, o final dele, infelizmente, é a morte. Um traficante, um macumbeiro e um invejoso mentiroso. Amém? Então eu queria nessa manhã que você que você cresce, que você acreditasse que nenhuma arma forjada ou preparada contra ti vai prosperar, porque eu passei por isso. Tentaram contra a minha vida muitas e muitas vezes. E imagino que outras e outras também já tentaram, mas eu não fiquei sabendo, não veio conhecimento. Você não faz ideia o quanto o inferno faz reuniões para poder tirar a sua vida. Você não faz ideia o quanto de pessoas odeia você. Mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Esta é a mensagem de hoje do projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Não se desespere, mas continue orando. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Para que você receba o livramento, seu coração tem que estar cheio de temor e você tem que estar na razão. Se eu tivesse fora da razão, se realmente eu estivesse devendo tráfico, eu pereceria, mas Deus sabe, eu não devia nem um centavo. Se eu tivesse, um macumbeiro, se eu fosse da mesma laia que ele, queresse também retribuir com outra feitiçaria, outra macumbaria, talvez eu poderia perder. Mas eu não me rebaixei à imundície das trevas e Deus preservou minha vida. Se ele tentou fazer uma macumba de morte para mim, quem morreu foi ele. E o último, o invejoso. O ingrato que eu tanto ajudei e tentou armar para mim, falando que eu estava vendendo droga, falando mentira contra mim. E desde antes eu percebia que esse jovem que eu ajudei, eu até falo, eu nunca arrependi de ensinar nenhum barbeiro, mas esse eu arrependi de ter ensinado. Por isso que hoje eu trabalho muito com indicação, converso muito com o aluno, para ver se ele vai se tornar uma cobra lá na frente ou vai se tornar realmente um bom discípulo. Por isso que Jesus às vezes sabe também quem vai se tornar cobra e quem vai se tornar um bom discípulo. Judas se tornou cobra, como minha irmã Bernadette pregou. A nossa natureza é ruim, mas Jesus quer se transformar num discípulo. Continue sendo discípulo, continue sendo bom, continue sendo honesto, continue sendo uma pessoa serva, que Deus ele vai te livrar das armadilhas, das ferramentas forjadas contra ti. A paz do Senhor Jesus, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, te deixa mais uma vez uma mensagem vindo da parte de Deus. Dê seu like, compartilhe e creia. Nenhuma arma forjada contra você há de prosperar. Compartilhe e deixa o like. Amém? Ótimo dia para você.